Ao mesmo tempo, né, Magno, que no ano passado, o começo ali da crise do Executivo com o Legislativo foi com o IOF, né, que chegou ao Judiciário, o Judiciário acabou decidindo muito mais para o lado aí do Executivo, ou pelo menos de forma parecida com o que o Executivo pensava, né, pendeu para esse lado, mas terminou com o ano ali com a isenção do IR, que era uma proposta de campanha do presidente Lula. Então ele terminou, de certa forma, muito positivo e começa 2026 com a isenção valendo e a taxação dos ricos acontecendo como compensação para se conseguir a isenção do IR. E, além disso, começa o ano também com o presidente da Câmara dos Deputados querendo colocar, por exemplo, o gás do povo para ser votado. Então, também pode começar aí com outra medida interessante de campanha lá do presidente Lula. Ele pode melhorar ainda mais a opinião pública dele, dos eleitores, das pessoas que estão indecisas, nesse comecinho do ano, com uma vitória vindo até mesmo desse Congresso que bateu bastante no governo. É verdade. A gente precisa ver o quanto o Congresso vai enxergar essas medidas também como oportunidade do próprio Congresso se promover. A gente precisa lembrar que, nesse ano, toda a Câmara dos Deputados tentará a reeleição e 2/3 do Senado tentará também a reeleição. Então, a isenção do IR acabou passando por maioria, não maioria, por todos os congressistas votando a favor, por unanimidade, numa tentativa dos congressistas de dividir um pouco o holofote e, sem sermos inocentes, também os louros da vitória dessa matéria. Então, a gente deverá ver o Congresso Nacional, os parlamentares, tentando dividir com o Executivo a iniciativa dessa matéria, dizendo, olha, não é uma matéria do governo Lula, ela passou aqui também por unanimidade no Congresso Nacional. Então, todos nós somos sócios nessa medida, coisa que, em ano eleitoral, não é raro. Nós devemos ter matérias que, pelo menos no discurso, projetem um benefício, os problemas de longo prazo acabam sendo esquecidos, apropriados pelo Congresso Nacional, como pelo Executivo, pelo presidente Lula. Ano eleitoral nunca é ano de grandes disputas sobre temas que, pelo menos na superfície, sejam amplamente benéficos à população. Então, a gente precisa olhar, claro, as consequências fiscais dessas medidas no médio prazo, a gente precisa pensar nas consequências em geral das medidas que vão sendo tomadas em ano eleitoral, mas, a exemplo do que já aconteceu em 2022, quando se aprovou uma medida de dezenas de bilhões no meio do ano eleitoral, mudou-se a Constituição, inclusive, para que isso seja feito, e houve votos da oposição à época e da situação também. Acho que desse ano a gente tem que ficar alerta para esse tipo de mudança que, no final das contas, acaba unindo o executivo e o legislativo, acaba unindo governo e oposição, porque ninguém quer ficar com uma imagem antipática junto à população meses antes de ir às urnas, antes de pedir o voto dessa mesma população. Isso, essa renovação no Congresso, é claro, é dos focos principais aí de quem está desenhando as candidaturas, né? Semana passada a gente falou bastante do PSD, com a movimentação do Caiado, governador de Goiás, que deixou a União, foi para o PSD. Ele que quer muito ser candidato à presidência esse ano, só que no PSD já tem Ratinho Júnior, governador do Paraná, que vem pontuando bem nas pesquisas, como essa opção ali ao bolsonarismo, ele bolsonarista também, mas essa opção ao Tarcísio de Freitas, ao Flávio Bolsonaro. E na ocasião, quando a gente falou bastante sobre isso, tinha o entendimento de que Gilberto Kassab estava muito focado também nisso, não só nos governos de estado e ali na presidência, mas nessa renovação do Congresso, né? O PSD que se deu muito bem, é o segundo maior partido ali com maior número de parlamentares no Congresso e também está muito focado de novo no Congresso. Então, muitas vezes a gente fica ali muito
focado, né, quem vai sair para a presidência, quem vai representar o bolsonarismo. O lulismo vai ter uma herança depois de Lula, falando ali desses cargos majoritários, mas quem desenha as campanhas também está muito focado nessas diversas cadeiras do Congresso, né, Magno?